Leitura Bíblica Anual de número 48, de 11 de março. Deuteronômio, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 11. Em Bazã, sobre o rei de Og. Depois, voltamos e subimos rumo a Bazã. Og, rei de Bazã, atacou-nos com todo o seu exército. Em Edrei, o Senhor me disse: não tenha medo dele, pois eu o entregarei em suas mãos, com todo o seu exército. E dele também a terra dele. Você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Então o Senhor, o nosso Deus, também entregou em nossas mãos Og, rei de Bazã, e todo o seu exército. Nós os derrotamos sem deixar nenhum sobrevivente. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades. Não houve cidade que não tomássemos. Foram 60 em toda a região de Argobe. O reino de Og, em Bazã, todas elas eram fortificadas, com muros altos, portas e trancas. Além delas, havia muitas cidades sem muros. Nós as destruímos completamente, tal como havíamos feito com Seom, rei de Esbom, destruindo todas as cidades, matando também os homens, as mulheres e as crianças. Mas os animais todos e o despojo das cidades tomamos como espólio de guerra. Foi assim que, naquela ocasião, tomamos desses dois reis amorreus o território a leste do Jordão, que vai desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam o Hermon de Sirion. Os amorreus o chamam Senir. Conquistamos todas as cidades do Planalto, toda a Gileade e também toda a Bazã, até Salcá e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos Refaíns. Sua cama era de ferro e tinha, pela medida comum, 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Ela ainda está em Rabá dos Amonitas. Números, capítulo 21, do versículo 33 ao 35. Depois voltaram e subiram pelo caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, com todo o seu exército, marchou para enfrentá-los em Edrei. Mas o Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele, pois eu o entregarei a você, juntamente com todo o seu exército e com toda a sua terra. Você fará com ele o que fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Então eles o derrotaram, bem como seus filhos e todo o seu exército, não lhes deixando sobreviver algum, e tomaram posse da terra dele. Números capítulo 22, versículo 1. Acampamento nas campinas de Moabe. Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Números capítulo 33, o versículo 48 e 49. Partiram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nas campinas de Moabe, eles acamparam junto ao Jordão, desde Beté-Gesimote até Abel-Sitim. Números capítulo 22, do versículo 2 até o 21, vai falar: Balaque tenta amaldiçoar Israel. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus. E Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente.
Moabe teve pavor dos israelitas. Então, os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo que há ao nosso redor, como o boi devora o capim no pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates. Em sua terra natal, a mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim? Vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez eu tenha até condições de derrotá-lo e de expulsá-los da terra. Pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Disse-lhes: Balaão, passem a noite aqui, e eu lhes trarei a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram ali com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo. Sabe por quê? Porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Os líderes moabitas voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a acompanhar-nos. Balaque enviou outros líderes, em maior número e mais importantes do que os primeiros. Eles foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, porque o recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra este povo. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Agora, fiquem vocês também aqui esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer-me. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram, chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a jumenta e foi com os líderes de Moabe. Números capítulo 22, do versículo 22 ao 41, vai falar sobre a jumenta de Balaão fala. Uma jumenta fala. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta, e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e foi-se pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre 2 vinhas, com muros dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele,
Por isso, ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. De novo a jumenta apanhou. Então o Senhor abriu a boca da jumenta. E ela disse assim a Balaão: que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele mesmo viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se, o rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado. Mas a jumenta eu teria poupado. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, eu não percebi que estavas parado no caminho para me impedires de prosseguir. Agora eu sei. Agora, se o que eu estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com 100 homens, com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade moabita, da fronteira do Arnon, no limite do seu território. E Balaque disse a Balaão: não mandei chamá-lo urgentemente? Por que você não veio? Acaso não tenho condições de recompensá-lo? Aqui estou, respondeu Balaão. Mas seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser em minha boca. Então Balaão foi com Balaque até Criate-Uzote. Balaque sacrificou bois e ovelhas e deu parte da carne a Balaão e aos líderes que com ele estavam. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto de Bamote Baal, de onde viu uma parte do povo. Números capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 30, vai falar sobre a profecia de Balaão. Balaão disse a Balaque: construa para mim aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão pediu, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. E Balaão disse a Balaque: fique aqui junto ao seu holocausto, enquanto eu me retiro. Talvez o Senhor venha ao meu encontro. O que ele me revelar, eu lhe contarei. E foi para um monte. Deus o encontrou e Balaão disse: preparei 7 altares, e em cada altar ofereci um novilho e um carneiro. O Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse: volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem. Ele voltou a Balaque e o encontrou ao lado de seu holocausto, e com ele todos os líderes de Moabe. Então Balaão pronunciou este oráculo: Balaque trouxe-me de Arã, o rei de Moabe. Buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel.
Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó ou o número da quarta parte de Israel? Morra eu e a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Então Balaque disse a Balaão: que foi que você me fez? Eu chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você nada fez senão abençoá-los? E ele respondeu: será que não devo dizer o que o Senhor põe em minha boca? Balaque lhe disse: venha comigo a outro lugar, de onde você poderá vê-los. Você verá só uma parte, mas não todos eles, e dali amaldiçoe este povo para mim? Então ele o levou para o campo de Zofim, no topo do Pisga, e ali construiu 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Balaão disse a Balaque: fique aqui ao lado do seu holocausto, enquanto vou me encontrar com ele ali adiante. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma mensagem em sua boca e disse: volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem. Ele voltou e o encontrou ao lado do seu holocausto e com ele os líderes de Moabe. Balaque perguntou-lhe: o que o Senhor disse? Então ele pronunciou este oráculo: levanta-se, Balaque, e ouça-me. Escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não o posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó. Não há encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como leoa, levanta-se como o leão, que não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Balaque disse então a Balaão: não os amaldiçoe nem os abençoe. Balaão respondeu: não lhe disse que devo fazer tudo o que o Senhor disser? Balaque disse a Balaão: venha, deixe-me levá-lo a outro lugar então. Talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe para mim. E Balaque levou Balaão para o topo do Peor, de onde se vê o deserto de Gesimon. Balaão disse a Balaque: edifique-me aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão disse e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Números, capítulo 24, versículo do 1 até o versículo 25, para encerrarmos essa leitura de hoje. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado, tribo por tribo. E o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele pronunciou este oráculo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão, que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Quão belas são as suas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel.
Como vales, estende-se, como jardins que margeiam rios, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Seus reservatórios de água transbordarão. Suas lavouras serão bem irrigadas. O seu rei será maior do que Agag. O seu reino será exaltado. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos. Com suas flechas os atravessam, como o leão e a leoa. Eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que os abençoarem e amaldiçoados os que o amaldiçoarem. Então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão,